Mas de quê? Ah. Se eu tivesse ido, eu tava internado agora em coma. Eu não aguento essas coisas não. Muita gente. Ainda teve um reguinho depois na praça, não fala nada, de novo. Fiquei muito. Só os casal apaixonados, eu também gosto de me apaixonar. Fiquei muito bem em casa, deitado. Dormindo. Pessoal, toda. Tem derivada implícita? Eu vou falar de derivada implícita e depois eu vou falar de... Oi? O senhor fez exercício 15 da página 71, não foi isso, cara? Não entendi. Exercício da página 71, não foi em casa, exercício 15. O senhor passou uma bunda? Na verdade, eu não fiz, eu basicamente coloquei só para vocês olharem, entre aspas, não é para fazer, tá? Era fazer o 16, usando 15. O exercício 16. Para resolver os exercícios. Então, vou deixar aqui para ver. Página 185, definição. Pessoal, basicamente é o seguinte, a derivada implícita, ou vou colocar a definição que está aqui. Então, dizemos que uma função é dada implicitamente Eu gosto muito dessas festas, mas hoje em dia eu não aguento não. Oi? Dizemos que uma função é dada implicitamente por tal equação se x no domínio de f dizemos que uma função é dada implicitamente pela equação. Bom dia. Aqui faltou só um detalhe, que uma função y é igual a x, tá? Vocês coloquem aqui, y igual a f de x. Dizemos que uma função y igual a f de x é dada implicitamente pela equação se para todo x o domínio de f, o ponto xf de x for solução, faltando aqui, da equação y igual a f de x. É meio estranha essa definição aqui. Mas basicamente é quando você tem uma função. Imagina o seguinte, eu vou colocar como exemplo, é muito mais fácil de explicar isso aqui. É quando você tem uma função que você não pode isolar essa função, ela é dada implicitamente pela equação. Por exemplo, você pega uma função, seja f de x tal que
Deixa eu pegar um daqui. Só que um não tão óbvio. Por exemplo, tá o quê? F de x ao cubo mais x vezes f de x ao quadrado. Peraí, aqui o quadrado é no x, mais x quadrado f de x igual a x mais 4. Eu pergunto a vocês, que função é essa? Para eu obter a expressão da função aqui, eu teria que isolar o f de x, tá? Você teria que resolver, entre aspas, a equação y mais x ao quadrado y igual a x mais 4. Só que isso aqui dá muito trabalho fazer isso aqui, às vezes nem dá. Aqui talvez está usando aquela fórmula de Cardano. Mas a ideia é justamente quando tem uma expressão desse jeito, em que você tem uma função que é dada por uma equação, implicitamente. Você não consegue isolar, mas você consegue obter a derivada dessa função. Ok? Então, a função é isso que eu vou ensinar para vocês, derivar esse tipo de equação sem necessariamente conhecer a expressão da função. Implicitar. Pela equação y ao cubo tá? Por quê? Porque quando eu substituo f de x, f de x satisfaz essa aqui, mesmo eu não conhecendo a f. Isso aqui, esqueci a garrafa. Ok? Mas a ideia é que você consegue encontrar a derivada dessa função mesmo não conhecendo a expressão da função, que é o que eu vou ensinar para vocês, tá? E aí, essa conta que eu vou fazer aqui, basicamente, você pode usar toda vez esse cálculo em todos os exemplos, tá? Então, derive, nem derive, né? Expresse. A única coisa que você tem que saber é derivar usando a regra da cadeia. Expresse dy dx em termos de x e y, tá? É a letra A. Você tem aqui x2 menos y2 igual a 4. Aqui lembrando que y é f de x, ok? É uma função. Então, nessa expressão aqui, até eu poderia, por exemplo, isolar. Eu vou fazer uma conta aqui de roxo, mas você não copie não, tá? Você poderia isolar o y e escrever y igual a mais ou menos raiz, tá? E depois derivar essa expressão aqui. Só que a ideia que a ideia aqui desse exemplo é que você não precisa isolar. Fica muito mais fácil. Como é que eu vou fazer? Eu vou derivar, vou aplicar, você vai pegar a expressão, vai aplicar d dx nos dois lados. Né? Ou seja, você vai derivar de um lado em relação a x e do outro em relação a x também. Aí agora aqui,
Derivada da diferença é a diferença das derivadas, né? Qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? 2x. 2x. Menos... Quando eu for derivar... Ah, é porque são 2. Isso, você tem que lembrar que o y é uma função. Então, quando eu derivo esse, vai ser 2. Aí, a y, que é f de x, né? Eu vou fazer separado aqui, ó. Como é que eu derivo esse? Vai ficar 2 vezes a função, que é y, e aí vezes a derivada do de dentro, que é justamente df dx, tá? Ou basicamente imagine que eu pego a função aqui, ao quadrado, linha. Vai ficar 2 f de x, f', tá? Só que no lugar do y ou do f de x eu coloco y, e no lugar do f' eu coloco o df dx, ok? Então aqui vai ficar 2y dy dx cadê o povo daqui, gente? Igual a 0. Dois x igual a 2y dy dx. Aí cancela o 2, ó. Então você tem dy dx igual a x dividido por y. Então eu encontrei a expressão da derivada sem necessariamente conhecer a função, tá? Essa ideia aqui de você pega a expressão e deriva dos dois lados, isso vai se repetir sempre. Eu vou fazer vários exemplos aqui, toda vez a gente vai fazer isso. Esqueci minha garrafa. Pelo menos foi a garrafa, né, hoje. Ok? Então, vou fazer mais um, ó. Por exemplo, aqui eu estou pegando esses aqui, os exercícios propostos de vocês. Aqui. Vou colocar aqui em cima. Sete ponto 3. Letra B, por exemplo. Não é necessariamente a B que está no livro, tá? Mas se fosse assim, ó, 5y mais cosseno y igual a xy. Aí eu quero de novo derivar e isolar o dy dx. Aí você faz a mesma coisa, tá? Deriva dos dois lados. Aí qual é a derivada de 5y? Lembrando que o y é a função. Oi? Y é a função. Então fica 5 vezes a derivada do y, que é dy dx. Tá? Mais a derivada do cosseno. Aí você tem que... menos o seno, só que vezes a derivada da função que está dentro. Porque lembrando que aqui é uma função. Tá? Então fica menos dy dx vezes seno de y. Igual a... Aqui, novamente, eu tenho um x e tenho uma função. Então, é derivada do produto. Deriva a primeira, que é o x, derivada de x, 1, vezes a segunda, mais a primeira. Aí a derivada da segunda é simplesmente dy dx. Tá? Derivada do produto, ó, como se fosse x f de x. Então vai ficar deriva primeira dá 1, vezes a segunda. Então, 1 vezes f de x, mais a primeira, vezes f'. Só que aqui você coloca a notação dy dx. E é só isolar agora o dy dx, né? Por exemplo,
5dy dx menos seno de y dy dx menos x dy dx igual a y. E aí que você tem o dy, vai ser y dividido por essa expressão aqui, tá? Eu não vou escrever aqui porque não vai caber. Então é isso aqui. Ok? Cadê o povo? Cadê o barulho? Aí eu vou fazer mais um exemplo e depois a gente vai usar isso a gente vai usar a derivada implícita para calcular as derivadas das funções inversas, das trigonométricas. A inversa do seno, arco seno, a inversa do arco cosseno, aliás, do cosseno, que é o arco cosseno, é a inversa da tangente, que é a arco tangente de x. Mais um, letra C. Deixa eu ver aqui, essa daqui. É o mesmo jeito, deriva dos dois lados. Que vai ficar y mais. Aí, por exemplo, a derivada de y é dy dx, né? E a derivada do ln disso aqui? Isso. E a derivada de ln de x quadrado mais y quadrado?
Foi? É. Vocês lembram qual a derivada de ln de uma função? É a derivada da função dividido pela função. É o que a gente usa aqui, ó. Tá? Então, primeiro você deriva a função, você deriva isso aqui, vai ser o quê? 2x mais 2y dy dx. Que y é uma função. Dividido por x quadrado mais y quadrado. Igual, aí a derivada do 4 é zero. Tá? Por que raiz o Y tem essa regra? Mas eu acabei de dizer, porque y é uma função, é como se. É a mesma coisa disso aqui. Eu entendi isso aqui. Toda hora. Toda hora como? Tipo, não importa onde o Y esteja, ele vai ser considerado uma função. Não, aqui ele é uma função. Só se você tivesse com uma função de duas variáveis e você quisesse calcular a derivada parcial. Aí não. Mas aqui ele é. Então aqui a derivada desse é 2, f de x é f'. Tá? Aí é só isolar o dy dx, né? Então vai ficar, deixa eu ver que jeito mais fácil, 2x mais 2y. Acho que fica assim, igual a menos dy dx, né? Aí esse aqui multiplica, então vai ficar 2x mais. Aí agora eu posso juntar esses dois, né? Fica assim. Posso até colocar. Não, não vou colocar nada, não. Fica assim, ó. 2y. Agora sim, eu coloco a evidência e divido. Então fica dy dx igual a pronto, ok? Volta lá, por favor. Aonde? No último exemplo. Na letra C? É. Você quer dar um zoom, né? É. Aonde? No final aqui, né? Aí. É. O que essa seta representa mesmo? É implicação. Quer dizer que se a primeira, por exemplo, essa expressão aqui, se ela ocorre, então ocorre a outra, tá? Eu acho que nunca vi essa sala nesse É. essa turma. É o cansaço, aí vê também o... Como é que chama essa seta mesmo? Você pode falar assim, essa expressão implica, aí é o sinal de implicação.
E aí? Vocês terminarem aqui, a gente vai falar das funções inversas. Tá ruim, né? Tá muito bom. Nós vamos tratar agora das funções inversas. As inversas das trigonométricas. Tem um espacinho aqui. Geralmente, assim, pouco, eu acho que é raro você ver isso no ensino médio. Já praticamente eu não sei como é que tá a trigonometria no ensino médio. Ó. Então a primeira que a gente vai ver é a função arcosseno. Vou usar aqui pergunto para vocês. A função seno, ela é bijetiva? Eu pergunto para o senhor, qual é o conceito de objetiva? É bijetiva. Qual é o conceito dessa palavra? Antes da objetiva tem a sobrejetiva, ou também sobrejetora. Aí tem a injetiva ou injetora. E aí a bijetiva ou bijetora. Isso depende muito do livro. Tem muito... Aí o que é bijetora? O que é... Antes da bijetora a gente tem que entender esses dois. Sobrejetiva, imagina o seguinte, ó. Você tem uma função de A em B. Aí a gente aprendeu, né? O conjunto A é o domínio, né? E o B é o contradomínio. Aí e tem o conjunto imagem. Quando a imagem é igual ao contradomínio, a função é sobrejetiva. Basicamente é o seguinte, ó. Eu vou colocar a definição aqui. Então, já que vocês não lembram, fica melhor. Porque as funções trigonométricas, elas não são bijetivas, mas você constrói então uma função. Bom dia. É dita a letra A sobrejetiva, se para todo y pertence a B, pertencente a B, existe x pertencente a A, tal que f de x é y, é a definição essa daqui. Ou equivalentemente você dizer que a imagem é igual ao contradomínio, a imagem é igual a B. Eu vou explicar daqui a pouco, botar é dita injetiva se vale
uma das... se, na verdade é assim, ó. São duas condições. Pode valer qualquer uma das duas, que as duas são equivalentes, né? Oi. Sobrejetiva. É porque ficou, o R ficou... Vou colocar assim, ó. Tá? Sobrejetiva, injetiva. Vou colocar as duas assim. Injetiva. Então ela é sobrejetiva se para todo y em B existe um x em A tal que f de x é y. E a injetiva se vale... São duas condições, mas que se resume... que é a mesma coisa. Por exemplo, se você tem dois pontos com a mesma imagem, necessariamente eles são iguais. E se os pontos forem distintos, as imagens são distintas. E aí, ela é bijetiva se ela for injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Bijetiva. Na verdade, aqui tem um ou, tá? Isso aqui, ou, vou colocar aqui de vermelho. Então, vale esse primeiro item ou o segundo, que é a mesma coisa. Ou é um ou outro. Mas é um ou exclusivo, tá? Bijetiva se F for injetiva, se F for e sobrejetiva. Deixa eu dar um Alt. E sobrejetiva. A gente vai entender agora o que é objetiva, injetiva e sobrejetiva. Objetiva basta ser as duas, então a gente tem que entender o A e o B. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque as trigonométricas não são bijetivas, só que você restringe um domínio delas em que ela é bijetiva, e aí a partir daí você define a inversa naquele domínio específico. Ok? Terminaria, eu vou para outra página. Semana que vem acaba, né? Não, essa semana e a outra. E tem a do exame final também, né? Então, não existe nenhuma lei das três? Não. São essas três aqui. Vamos lá? Já acabou? Oi? Acabou o quê? Não, vamos continuar. Vamos lá. Pode? Posso prosseguir? Ó, vamos entender aqui. Ah, você ainda tá copiando, né? Até nascer, né? Tá. Ó, tem um jeito, eu vou explicar usando o gráfico que é melhor. Porque a gente não tem tempo para detalhar o que é as três, não. Mas, por exemplo, o que é injetiva
usando lá o programinha que vai ser mais fácil de entender, tá? Ó, vamos pegar aqui a função seno, ó. Eu vou pegar a reta y igual a 1, essa reta aqui, ela toca o gráfico da função em mais de um ponto, verdadeiro ou falso? A reta azul toca o gráfico da função em mais de um ponto? Sim, né? Quando isso ocorre, ela não é injetiva. Para ser injetiva, tem que tocar em apenas um ponto. Por exemplo, ó, vamos botar a função quadrática aqui, ó. Isso qualquer reta, tá? Eu vou colocar isso daqui, tá vendo? Como ela tocou em 2 pontos, a quadrática não é injetiva, tá? Aí eu vou pegar, por exemplo, essa daqui, f de x igual a x. Ela é injetiva? É, porque se eu pegar essa reta aqui, ó, ela nunca vai tocar em mais de um ponto. Se eu consigo aqui. Não tá colocando deslizante, não. Mas o fato é, ela nunca vai tocar em mais de um ponto, essa reta aqui nunca vai tocar em mais de um ponto, a reta vermelha, tá? Sempre é um ponto. Então, ela é injetiva. Se existe uma situação em que a reta toca em mais de um ponto, quer dizer que ela não é injetiva. Então, essa aqui não é, ok? Só que é o seguinte, ó, imagina que ela não é injetiva. Agora eu vou dar um zoom aqui. Imagina que o gráfico da função se restringisse a só essa foto aqui, ó. Só essa foto, só essa imagem aqui. Ela seria injetiva, né? Eu peguei só esse pedaço, ok? Então a ideia é você escolher um pedacinho em que a reta só vai tocar em um único ponto. Eu vou fazer o seguinte. Aí o que é sobrejetiva? Lá quando a gente estuda funções trigonométricas, a gente aprende que a imagem da função seno é o intervalo menos 1. O que é a imagem? Vou pegar aqui, ó, y igual a 1, y igual... Tá vendo? O que é a imagem? Ó? Se eu pegar essa faixa entre as retas roxa e preta, o gráfico ela fica preso na faixa. Então, quer dizer que ela preenche todo o intervalo de menos 1 a 1. Essa é a imagem. Por exemplo, ó, a imagem da função x² mais 1 é tudo que está acima da reta y igual a 1. É essa faixa toda aqui, infinita. Y mais igual que 1, a imagem. Ok? Aí, para ela ser objetiva, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, você tem que, ao restringir o domínio, para que ela vire injetiva, ao mesmo tempo, o contradomínio também é restringido. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui na mão, porque é mais fácil de fazer o que eu quero fazer. Não dá para riscar lá no negócio. A função seno, como é que é o gráfico dela? É esse aqui. E aí eu vou restringir só até
Por exemplo, seno de zero, qual é? Zero. Seno de π sobre 2, 1. Exato. Seno de menos π sobre 2 é menos 1. O gráfico dela é mais ou menos assim. Então, nesse intervalozinho aqui, que eu falei, você restringe aqui, ó, se eu der um zoom aqui, eu estou restringindo aqui. Mas eu restringo de tal forma que aqui ela é injetiva. E a imagem dela é todo esse intervalo aqui, ó. Então, para todo x de menos π sobre 2 a π sobre 2, ela vai ser objetiva. A função seno é objetiva. É objetiva. E aí você define essa função inversa, né? Então daí existe uma função g, isto é, daí existe uma função inversa que vai de menos 1 a 1. Existe a função g, que ela vai o contrário. Tá ok. Aí, outro detalhe. Quando as funções são inversas, uma inversa da outra, por exemplo, se f e g são inversas, uma da outra, né? A f composta com g é x, e a g composta com f é x também, tá? Ou então você pode botar assim, f composta para todo y em B, e aqui para todo x em A, tá? Então vale essa propriedade aqui. Não sei se vocês viram isso no ensino médio. Mas também tem no livro. Então, tal que a g composta com o seno de x, ó. Então, tal que g composta com seno de x é x, e seno composta com g de y é y. Ok? Aí agora a gente vai usar isso aqui. Na verdade, eu vou colocar a condição tal que é y igual a seno de x, se somente se x é o arco. Não, como é que é? São g denotada por
tá? Então, tem essa propriedade aqui. Aí agora a gente, porque isso aqui só foi para, digamos assim, entre aspas, ver como é que constrói a função arcosseno. Agora a gente vai usar isso para calcular a derivada da função arcosseno. Ok? Além disso, tem-se aquela propriedade que eu falei, né? Seno do g de y, ou do g de x, né? Peraí. X igual a seno de y, se somente se y é o arcosseno de x. Agora eu vou derivar isso daqui, ó. Cálculo da derivada. Aí, por exemplo, qual é a derivada de x? 1, né? A derivada do seno de y é aquela... como aqui esse y é uma função, é dy dx vezes cosseno de y, né? Então, dy dx é 1 dividido por cosseno de y. Aí é o seguinte, agora eu tenho que resolver quem é cosseno de y. Eu tenho que... Para encontrar a derivada aqui, eu tenho que achar quem é cosseno de y. Então, observe que... Quem é o cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y? Quando é que é? 1, né? Só que o y é o arcosseno aí eu substituo. Que é x. Que é a mesma coisa disso aqui, ó. Seno do arcosseno ao quadrado. Só que como o arcosseno é inversa do seno, isso aqui dá x. Ela composta com a inversa dá o x. Tá? Então fica cosseno ao quadrado. X aqui é esse cochete, então mais x quadrado. Então, cosseno do arcosseno, lembrando que esse arcosseno aqui, ó, é y. Então, cosseno de y é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x quadrado, tá? Só que é o seguinte, ó. O arcosseno de x, ele vai estar nesse intervalo aqui. O y está entre menos π sobre 2. Aqui, ó. Y está aqui. E o y e o cosseno nesse quadrante aqui é o quê? Qual é o sinal do cosseno? É positivo, né? Porque é o x. Então, o y
estando aqui, implica que o cosseno de y é maior ou igual que zero. Então, essa raiz, esse sinal de menos, eu tiro, tá? Isso aqui é para dizer que o cosseno de y é isso aqui. Ou seja, a derivada vai ser 1 sobre tá? A derivada do arcosseno é isso aqui. 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Ok? Você quer que bote onde? Tá. Então, basicamente é o seguinte, gente. Essa conversa toda aqui é para, no final, vocês... A derivada de arcosseno de x é 1 sobre... Pronto. É o que vocês devem tirar disso, tá? Aqui o x entre menos 1 e 1. Ok? Certo? Agora a derivada da arcotangente. A da arcotangente eu vou só... É que assim, eu não vou fazer essa discussão para as outras não. Da mesma forma, eu só vou dizer. Aí a gente vai... Se eu fizer uma análise parecida, a derivada da arcosseno, perdão, da arcocosseno de x é a mesma coisa, só que com sinal de menos, tá? E a derivada da arcotangente é a mesma, não é a mesma coisa, é 1 mais x quadrado. Assim. Ok? É só que tem que fazer uma análise aqui nessa que eu fiz, mas a gente não tem mais esse tempo todo. A aula está sendo gravada? Tá. Ok? Vou fazer uns exemplos aqui. Depois vocês terminaram. Aqui eu vou pegar da página 223. Derive, né? A letra A tem assim: y igual a x arco tangente de x. Então é x vezes arco tangente de x. Aí aqui eu tenho duas funções, né? Arco? Isso. O que é que o arco significa? Não, é o nome da função, arco tangente. Aí você denota assim, arc t. Tipo f de x? A f é como se aqui fosse o f. Por exemplo, no f de x, é como se no lugar de f eu botasse arc tg. Tá? Deixa eu ver. Arc. Então aqui eu tenho duas funções. É só você usar a regra do produto, né?
dy dx é o quê? Derivada do x qual é? 1. Então, deriva a primeira vezes a segunda. Mais a primeira, que é x, vezes a derivada do arco tangente, que é 1 dividido. Ok? Aí fica isso. Se você quiser, no máximo vai dar para juntar aqui, ó. Tá? O que vocês fizeram ontem que vocês estão aí tão... Mas vocês pediram para serem aprovados, né, quando vocês foram lá? No pau, lá na bandeira? Tem que pegar e fazer. Era melhor não terem vindo. Não tem sentido você não dormir direito, ou então, sei lá, madrugar lá, aí vir pra aula. Não tem sentido nenhum. Oi? É porque é como se fosse aqui, ó, f dx, assim. Só que esse f, aí eu coloco o arc t no lugar de arc, no lugar da x. Você também pode botar 100 também, tá? Não tem problema não. Ó, gente, se fosse f de x igual a arcosseno de 3x. Como é que eu derivo arcosseno de 3x? Vocês sabem que vocês vão ter que fazer uma prova, né? Vocês sabem que vocês vão ter que fazer uma prova. Ó, o exame final, gente, é individual, tá? Não tem grupo, não. O exame final. O meu. É individual. Hã? AVF. Que eu penso... Oi? Então, qual é a derivada do arcosseno? Oi? Vai ficar tipo 3 vezes 1 sobre a raiz de 1 mais x ao quadrado, é isso? Não entendi o que você disse. Porque esse 3 não vai ficar só 3. Aí vai ficar, por exemplo, derivada do seno seria. Fica 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. 1 sobre raiz de 1 menos... Você tem que derivar usando a regra da cadeia. Aqui no lugar de x quadrado vai ficar 3x vezes a derivada da de dentro, que é 3. Tá? Então aqui, ó, você tem que lembrar que aqui não, esse 3 aqui, ele já impede você derivar normalmente. Então você tem que derivar usando a regra da cadeia. Eu derivo a arcosseno aqui, como se fosse ela normal. Só que no lugar do x quadrado, você vai ter que colocar o que está aqui dentro ao quadrado. Vezes a derivada da expressão que está aqui dentro, que é 3. Fica assim. Ou 9x. Perdão, o quadrado aqui é fora. Tá?
mais, não? Hã? Do seno era mais, não? Vamos ver se era mais. Porque eu não posso ter. É, o sinal é aqui. Eu posso ter tudo sangue. Vai chegar para. Arcosseno de E elevado a x. Como é essa daqui, então? Vai ser derivada 1 sobre 1 sobre raiz de 1 menos E agora x ao quadrado vezes x. Oi? É x. Isso. Tá. Isso não é? Isso. E elevado a x. Deixa eu botar aqui. É Line do arco tangente de x. Oi? Eu tinha esquecido. Esqueceu do quê? Ele vai dar limite. Vai ter uma função dele. Sim. Não entendi. Eu tinha esquecido como funciona a derivada do limite quando tem uma função. Derivada do limite É. No caso, né? do ln, né? É. Qual é a derivada ln? De alguma coisa aqui? A derivada dele sobre a função. Isso. Aí a derivada do arco tangente então é 1. Pera aí. Eu vou colocar mais espaço aqui. Acho que a situação de vocês está grave, hein? A situação de vocês está grave. Então é a derivada da função que está dentro dividido pela função que está dentro. Assim. Tá? Se quiser eu deixar assim, ou então se quiser colocar 1 dividido... Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? Oi. Para subir, né? Já? Ele, a próxima semana é só o suco, né? Química, cálculo, tudo, viado. Só o doce. Metodologia, tá vendo? Metodologia vai só o doce. Só o doce. Ah, o que vai falar? É outro, não, vai dar pra Ok? Então depois vocês treinem, tá? Treinam. Vocês treinam isso aqui. Oxi. Sacar um pouco. Vai de novo.
Ó, gente, regra de L'Hopital, página 244, que é... Oi? Que é basicamente assim, é uma regrinha que você calcula limite usando derivada, tá? E basicamente é o seguinte, ó. Tem dois casos que é assim. Eu vou resumir o que está aqui, tá? Por exemplo, se você tem um limite que é x sobre g de x, quando x tende a A, aí ele dá a forma 0 sobre 0. Não necessariamente tem que ser A aqui, tá? Mas por enquanto vai ser assim. Então, o limite de f de x sobre g de x é igual ao limite de f' de x sobre g' de x. É assim que se escreve mesmo, essa regra. Regra, se limite... É isso aqui? O nome da regra é assim. É, isso aqui mesmo. L apóstrofo é por causa do... É porque é em francês, né? Em francês, quando aqui é uma vogal e aqui é uma consoante, ou H ou então outra vogal que não tem som, você coloca apóstrofo. Aí. Tá? L'Hopital. Como é que fala Pizza. É a mesma coisa. Só que você fala com o... Quando a última sílaba é a mais forte, qual é o nome? Tem três. Paroxítono, oxítono e proparoxítono. Qual é quando a última é a mais forte? Qual é? Oxítono, é? Em francês, as palavras são todas... É oxítono mesmo? Então são todas... Se você assim, são quase todas oxítonas, mas se você pegar uma palavra de um outro país, eles vão falar todas com oxítono. Então é pizza. Isso. Une pizza. E é um ponto, né, cara? Um ponto de quê? Mas é oxítona mesmo, gente? É? Ok. Professor, você ainda tá no papel. Eu não lembro. Dá um Google aqui pro senhor. Pode dar um Google. Eu ia dar um Google aqui, não lembro não. Mas assim, vocês têm que se desprender dessas coisas, gente. Não, de ter a obrigação de saber de tudo. Acabou. Acabou o quê? Não, mas aqui dá para colocar o exemplo. Ó, esse exemplo aqui, se fosse o jeito tradicional, ele daria muito trabalho, né? Pode? Dá. Quando vocês quiserem pronunciar isso aqui, você não pronuncia esse S, ele é mudo. Aqui. E esse L fica um L'Hopital. Esse L aqui. Esse S você não pronuncia. É L'Hopital, não sei.
Você pode dizer do jeito que você achar. É que já me falaram sobre isso aí, eu acho que. Mas esse S é mudo. Pode descer, né? Tá aqui. Ó, imagina o seguinte, ó, se eu for substituir esse limite aqui por 1 aqui em cima, vai para dar 0 sobre 0, né? Vai dar 1 menos 6 menos 5. Aí menos 5, o outro vai dar 5, vai dar 0, né? 0 sobre 0. Aí aqui é a mesma coisa do limite. Como é 0 sobre 0, você pode derivar em cima e embaixo. Qual é a derivada desse polinômio aqui? 5x a quarta menos 18x a 2 mais 8 dividido por 4x ao cubo. Tá? Agora é só substituir. Vai dar por 1, né? Vai dar 5 menos 18 mais 8 dividido por 4. Então vai ficar menos 10 menos 5 quartos. Tá? Você deriva, o limite é a derivada desse, ó. É esse, dividido pela derivada do denominador. Tá? Se for infinito sobre infinito, aí sendo mais ou menos também dá certo. Vou fazer mais um desse. Entenderam, né? Aqui, ó, exercícios. Esse aqui que eu tô colocando é o que vocês devem fazer, viu? Toda vez que eu coloco aqui. Que número é esse? Depois de 5x elevado a 4? É menos 18 elevado a 2. Ficou cansado o 18, né? Outro exemplo, letra B. É a mesma coisa, ó. Se você substituir, vai dar 0 sobre 0. Aí agora é só derivar o de cima, que é 100. X a 99 menos 2x mais 1. E de baixo vai dar 10. X ela vai dar 9. Aí agora é só substituir por 1. Que vai dar 100 menos 2 mais 1 sobre 10, né? Tá? Se for infinito sobre infinito, também dá certo.
Regra 2. Eu devia ter colocado uma aqui. Por exemplo, se eu tiver limite de f de x sobre g de x. Se isso aqui for... Vou colocar assim, infinito sobre infinito. Mas aqui está subentendido que pode ser tanto mais ou menos, menos mais, tá? Pode ser mais, menos, mais, menos. Ok? Você faz a mesma coisa. Ok? Então, se for infinito sobre infinito, ou seja, mais infinito sobre mais infinito, menos infinito sobre menos, mais infinito sobre menos infinito, ou menos infinito sobre mais infinito. Esses 4 casos, tá? Aí vale isso aqui. Por exemplo... Quando vocês forem numa festa assim, no dia seguinte vocês não devem ir para a aula. Não é não? Vocês não foram, não? Trabalha. Vocês estão muito acabados, gente. Mas é sério, é sério. Estão muito assim. Sabe o Rock lá no Guardiões da Galáxia? Quando ele estava pisando da cirurgia? Vocês estão daquele jeito. Só... Ai, meu Deus. Vocês não estão conseguindo dormir direito, não? Professor, eu não consigo. Ok. Eu não posso falar muita coisa, porque quando eu estudava, não na graduação, mas depois de um certo tempo eu fiquei também com insônia. Na graduação eu não tinha insônia, não. Aliás, no lugar desse 3 eu vou tirar aqui e botar x. Gente, essa aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Quanto é que é o limite? Se eu for substituir, qual é o limite de elevado a x quando x vai para mais infinito? Mais infinito, tá? E o limite de x quadrado quando x vai para mais infinito também é. Então aqui é infinito sobre infinito. Aí o que você vai fazer? Você vai o quê? Derivar, né? Qual é o limite da derivada de elevado a x? Não, a de E elevado a x. Vocês vão fazer prova, né? Semana que vem. Porque assim, tem 10 alunos aqui que se tirar acima de 7,5 passa. Mas só até agora vocês só conseguiram fazer, só um grupo conseguiu tirar a nota acima de 7. O que eu prevejo, eu acho que todo mundo vai para o exame final. Não, o exame final é individual. Não. Sabe por que eu não coloco? Porque as provas já foram em grupo pesquisado, gente. Ainda bota a média mais baixa. Não. Se for... Eu já, assim, quando eu colocava prova bem difícil, eu já coloquei a prova muito difícil, mas eu sempre dava ponto aí aleatório e trabalho, não sei o que. Agora, pra mim, eu pensei, não, eu botando prova em grupo no começo do semestre, prova em grupo pesquisada, é pra todo mundo tirar 10. Eu já pensava assim, que não tem sentido, a não ser que a prova
fosse muito difícil, mas não era. Era a mesma prova que eu aplicaria individual, só que em grupo ainda. Aí eu pensava, não, todo mundo tira 10. Então não vou me preocupar no final do semestre. Mas aí, assim, não vou aumentar nota nenhuma, não vou dar décimo nenhum. Se ficou com 6,9 é exame final, entendeu? Porque a mais ajuda do que eu já, assim, na própria prova mesmo. E é individual, prova em exame final. Então, a prova de elevado a x, a derivada de elevado a x é elevado a x, gente. Eu falei isso aqui. Isso aqui é só prova que vocês nem olharam o material. Nem o material, nem as aulas. Que não é nada de outro mundo. Só olhar aquela tabelinha lá que eu coloquei lá. A derivada de x² é 2x. Aí eu quero enfatizar aqui é o seguinte, quando eu calculo eu olho esse limite de novo, ele também dá infinito sobre infinito. Aí o que você vai ter que fazer? Você tem que derivar de novo. Então, enquanto a determinação ela se perpetuar, você vai derivando, até ela sumir. Aí eu derivo, a derivada de elevado a x é elevado a x, a derivada de 2x é 2. Aí esse aqui dá mais infinito. Porque aqui é como se fosse infinito dividido por 2, entre aspas, tá? Entre aspas. Então, assim, vocês me ajudar mais do que eu ajudei já é impossível. A não ser que quando a prova realmente era bem difícil, eu colocava metade da nota à prova, metade do trabalho, ou então, sabe, ajudava. Agora, para mim isso já é uma ajuda muito grande. Ok. Mas por exemplo, e se o limite não tiver na forma infinito sobre infinito nem zero sobre zero? O que vocês fazem? Aí você tem que manipular. Vou pegar um aqui, entre aspas, fácil. Se bem que a maioria deles não são fáceis. Aliás, deixa eu pegar um, porque como já está no final, deixa que essa aula que vem eu faço isso. Por exemplo, esse daqui, ó. Seno de x sobre x, o x tende a zero, a gente sabe que é 1, né? Mas se eu for substituir, daria 0 sobre 0. Então você deriva, qual a derivada do seno? Cosseno, tá? Dividido por 1. Aí aqui daria o cosseno de 0, que é 1, tá? Ok? Acho que tá bom, né? Vocês já estão aí já